Bem, vou começar a resolução aqui do Cefet. Vou ver se eu faço vídeos a cada 5 questões. Vamos começar pela questão 16, que é essa daqui. A gente vai considerar a expressão m, essa daqui, e sabendo que o valor de x mais y é menos 3 e x vezes y é 4, então qual que é o valor dessa expressão? Observe, ele não dá pra gente o valor nem de x e nem de y, tá? Uma das formas que a gente pode fazer isso aqui é o seguinte. Deixa eu arrastar aqui um pouco. Ó, eu vou pegar essa expressão e vou fatorar, beleza? Então vamos começar por aqui, ó. Eu vou pensar x, y, x, y, x, y aparecem em todas as parcelas dessa soma aqui em cima. Então eu vou colocar x, y com os menores expoentes em evidência, ó. O expoente aqui do x é 5, 4 e 3. Então eu vou colocar x3 como fator comum, beleza? Y, o menor grau dele é o y mesmo. Então eu vou colocar x3y em evidência. Essa parcela, se eu dividir por x3y, vai ficar x ao quadrado e o y aqui cancela com o y aqui, beleza? Essa daqui, ó, o 2 vem pra cá. X à quarta dividido por x à terceira fica x. Y ao quadrado dividido por y fica y. x3, y3 dividido por x3 aqui, corta o x3, tá vendo? E o y3 aqui dividido por y vai dar y ao quadrado, ok? Na parte de baixo, o que aparece comum a todos é o x e o menor expoente do x é o 2, então vou colocar em evidência. Aí aqui, ó, x3 vai ficar x, beleza? Dividido por x2, né? x3y vai ficar xy, ok? E x ao quadrado y, que é esse cara aqui, dividido por x ao quadrado, vai cortar o x ao quadrado, vai ficar y. Aí o que eu fiz? Para ficar melhor de vocês enxergarem, eu fiz a seguinte coisa, ó. Eu coloquei aqui x ao quadrado vezes xy. Por quê? Porque o cara me dá aqui, ó, o valor de xy, só para ficar fácil de enxergar. Você concorda comigo que x3y é x ao quadrado vezes xy, porque eu posso somar os expoentes aqui? Então tá. Aí olha só, eu coloquei x ao quadrado, xy. Isso aqui, quando eu falo produto notável é a coisa mais importante do planeta, ninguém me ouve, né? Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Como que a gente fatora um trinômio quadrado perfeito? Tira a raiz do primeiro termo, tira a raiz do último termo e eleva ao quadrado. E confere sempre se 2 vezes o primeiro vezes o segundo é o do meio, né? Nesse caso, sim, porque 2 vezes x vezes y é 2xy. Então eu fatorei o trinômio quadrado perfeito. Aqui embaixo ficou x ao quadrado. Aqui também, ó, eu coloquei junto o termo de x mais y. Coloquei assim, ó, porque aqui ele dá exatamente qual que é o valor de x mais y, beleza? Então tá. Aí eu agrupei assim. O que eu faço? Eu posso cortar esse x ao quadrado aqui com esse x ao quadrado aqui. Foi o que eu fiz, certo? E agora eu vou só substituir. Ele falou que x vezes y é igual a 4 e x mais y, aqui ó, x mais y é igual a menos 3, certo? X mais y é igual a menos 3. Então eu vou jogar os valores aqui, ó. Aqui ficou 4, eu coloquei aqui. X mais y é igual a menos 3, então eu coloquei aqui ao quadrado. Dividido por x mais y aqui dá menos 3, eu coloquei aqui. Mais x vezes y, que é 4, beleza? Aí o que eu tenho que fazer? Número negativo elevado a expoente par vai dar positivo, certo? E menos 3 mais 4 vai dar mais 1, ok? 4 vezes 9, 36, dividido por 1 é 36, que é a letra D de dado, beleza? Letra D de dado. A questão 17, ela é o seguinte, ele dá essa função aqui do tipo ax2 mais bx mais c no gráfico e pergunta qual das afirmativas é verdadeira. Então vamos pensar o seguinte aqui comigo. Por que a A é falsa? Porque a concavidade do gráfico aqui está para cima. E se o A fosse negativo, a concavidade estaria para baixo. Então ela é falsa, essa daqui. Essa aqui, o B, ele é o mais difícil de analisar, vamos deixar por último. Vamos pensar no C. O C também é falso. Por quê? Porque se o C fosse zero, a parábola era obrigada a passar pela origem, tá? Lembra que o C da equação da parábola é onde ela cruza no eixo Y, certo? Então, aqui, ó, é um número positivo qualquer, ou seja, não é zero. Então, esse aqui também tá errado. Vamos deixar a B para analisar depois. E a D também tá errada, por quê? Porque se o delta for zero, o que é o delta? O delta, ele indica pra gente quantas raízes tem na equação. Quando o delta é zero, a gente tem uma raiz só. Quando o delta é positivo, a gente tem duas raízes. E quando o delta é negativo, a gente não tem raiz. Nesse caso, nós temos duas raízes, olha aqui. Tá vendo? Aqui é uma raiz e aqui é outra. Raiz é onde o gráfico cruza o x. Eu sempre faço essa rima para ficar na cabeça dos alunos. Então, olha só. Se o delta aqui, ele é igual a zero, se ele fosse igual a zero, a equação teria uma única raiz. Aí a parábola ia fazer tipo isso aqui, ó. Ela encosta só em um ponto e pronto. Como ela encosta em duas, essa aqui é falsa. Então, por falta de opção, essa daqui só pode ser a letra B. Mas,
eu vou fazer aqui, vou explicar o porquê que a letra B é verdadeira. Deixa eu só voltar um pouquinho para poder apagar. É o seguinte, olha só, o B, ele tá relacionado ao x do vértice, porque o x do vértice ele é menos b sobre 2a, correto? Esse x do vértice, ele estabelece pra gente o eixo de simetria da parábola. Esse eixo está do lado positivo do x, aqui não é o lado positivo do x? Então tá. Então o que eu quero? Eu quero que o x do vértice dê positivo. Eu vou utilizar essa equação aqui para entender. Ó. Eu tenho o menos da fórmula, tem o sinal do b, que pode ser negativo se o b for menor, ou positivo se o b for maior. E tem o sinal do a. O 2 é só um número, e ele é positivo. E números positivos não fazem diferença, né? O que faz diferença é o menos. Então vou pensar aqui, ó. O a é positivo porque a concavidade da parábola é para cima, então a gente sabe que o a é positivo. O que eu quero? Eu quero que esse jogo de sinal aqui com 3 sinais dê positivo. Por quê? Porque o meu eixo de simetria, que é o x do vértice, está do lado positivo do eixo. Então vamos pensar comigo, ó. Eu tenho um sinal de menos aqui e um de mais dividindo. Menos com mais, menos, certo? Para dar mais, eu preciso encaixar um outro menos aqui, porque menos com menos é mais, dividido por mais, vai dar mais. Ou seja, o meu B tem sim que ser menor que zero para que o eixo de simetria esteja do lado de cá do gráfico. Então, letra B verdadeira, correto? Essa daqui, a análise dela é um pouquinho mais difícil da B, mas por eliminatória você não ia errar essa questão, certo? Se você soubesse a outra parte. Deixa eu só ver aqui, pera. Tá, 18. Essa daqui também é uma questão que ela é complexa a análise, tá? Ela é fácil, mas a gente tem que pensar em muita coisinha pra fazer ela. Olha só, a gente tem uma fração A sobre B, em que A sobre B tá entre 1 e 3, né? Delimitado aqui entre 1 e 3, e eles são números naturais. Ótimo. Aí o que acontece? Se A e B são primos entre si, o que é um número primo entre si? É um número que não tem divisor comum com outro, ou seja, essa fração ela é irredutível, foi o que ele quis dizer, tá? Qual que é o total de valores que A, que é o numerador, pode assumir se o B é 18? Então, o que eu fiz, pessoal? Eu pensei o seguinte, olha, deixa eu arrastar aqui pra cá. O A sobre 18, né, porque ele falou A sobre B, e o B ele falou que era 18, tá entre 1 e 3. Então, eu joguei esse 18 pra cá multiplicando, o A tem que ser maior ou igual a 18, e se eu jogar esse 18 pra cá multiplicando, o A tem que ser menor ou igual a 54. Beleza, aí eu fatorei o 18 e o 54 para ver os divisores desses números. 18, olha, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1, joga um lá em cima e vai multiplicando. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18. Quer dizer que todos esses números aqui são divisíveis por 18. Por 54, vamos ver. O 1 divido por 2, desculpa, dá 27 por 3, 9 por 3, 3 por 1. Aí coloco um lá em cima e sai multiplicando. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 18, 54. Então, o que acontece? Eu quero que esses números que vão estar no numerador do A, eles sejam números que não podem ser divisíveis por 18, porque se eles forem divisíveis por 18, vão dar números, não vai ser primo entre si. Aí aqui eu até fiz uma apanhada aqui, ó. Pensa comigo, os números que são divisíveis por 2, ó, se 18 é por 2, o número A aqui não pode ser divisível por 2, porque senão ele não vai ser primo entre si. Então, não pode ser número par, tá? A gente vai ter que excluir os números pares. A gente vai ter que excluir os números divisíveis por 3, porque 18 é divisível por 3. A gente vai ter que excluir os números divisíveis por 6, por quê? Porque os divisores por 6, né, são divisores tanto por 2 quanto por 3. Tá? A gente vai ter que excluir os divisores de 9. Por quê? Porque os divisores de 9 são divisores de 18, certo? E a gente vai ter que excluir os números que são divisíveis, na realidade, né? Tô falando divisores é divisíveis. Por 18, porque aí vai dar para simplificar a fração. Resumindo, aqui vai ficar mais fácil vocês entenderem, olha. O que eu fiz? Eu peguei os números, eu sei que o meu A, vamos voltar aqui rapidinho, ele tem que estar entre 18, certo? E aqui, ó, 18 e 54. Então, eu fui lá e escrevi todos os números entre 18 e 54. Que são esses aqui. Ai, que bosta. Ficou ruim aqui, né? Que a tela não tá pegando. Ó, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29 tá aqui na frente. Mais pra cá, 30. Aqui, ó. Deixa eu arrastar. Deixa eu diminuir o zoom. Nossa, mas que carniça, meu Deus. Pera, tá vendo aqui, ó, 18, 19, 20, 21, 30, 31, 32, 33 e assim vai. Eu vou ter que excluir todos os pares. Aí eu excluí, ó, esse. Fui excluindo. Esses que estão dentro da bolinha azul são os pares. Eu excluí, porque se for par, vai dar pra simplificar com 18 embaixo. Lembra que a fração tá com 18 aqui.
certo? Excluir todos os pares. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou excluir todos os múltiplos de 3 também. Ó, 21, esses que estão dentro do quadradinho vermelho, são múltiplos de 3, certo? Aí eu tive que excluir eles também. Excluindo os de 2, que é o par, e o de 3, eu já excluo os de 6, certo? Automaticamente já excluí os de 6. E assim também eu excluí de 9, porque todo divisor de 9 é divisor de 3, certo? Todo múltiplo de 9 é múltiplo de 3. Então, eu tenho que excluir todos esses números aqui, ó. Divisores de 2, de 3, de 6, de 9 e de 18. Então, eu fiz isso, certo? Aí, o que sobrou pra mim foram esses outros números aqui, que tá com essa bolinha branca em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Não, peraí, eu contei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? São 12 números, porque tem que estar entre 18 e 54. Então, 12 números, letra C. Eu achei esse problema aí bem assim, tem que pensar demais pra fazer ele, né? Mas enfim, espero que vocês tenham entendido aí, tá? Esse problema aqui, 19, ele fala o seguinte, espera aí. Ó, considere duas situações distintas de equilíbrio entre pratos de uma mesma balança que foram pesados já com um saco de cenoura e um saco de batata. Isso aqui, gente, nada mais é do que o princípio fundamental da equação, né? A equação é uma balança. Então, o que a gente faz? Olha só, eu vou falar o seguinte, C mais B, aí aqui eu vou contar, olha, tem 2, aqui dá 5, correto? 5 mais 1/4 é igual a 5 mais 5, 10. Somando isso com isso aqui, vai dar quanto? Vai dar 8/4, que é 2, mais 2, 14. Eu vou equacionar isso daqui, tá? Então, peraí que eu vou descer aqui e vou mostrar pra vocês o que eu fiz. Eu falei o seguinte, ó, B mais C, que quer dizer batata mais cenoura, certo? O lado de cá deu 5 mais 1/4, eu não quis somar a fração não, mas eu poderia, tá? Aqui dá 5 esse lado, ó. Esse aqui deu 5, correto? Olha, 2,2 kg mais 800 gramas dá 3 kg, mais 2 dá 5, mais 1/4. É igual a. É igual a. O lado de cá somando, 5 mais 5, 10, mais 2, 12, mais esses 2 aqui que dá essa soma, 14. Beleza? Então, fiz a primeira equação. A segunda equação é o seguinte, eu tenho B mais, isso aqui, ó, 3 dividido por 2 é 1,5. 5,5 mais 1,5, 7. Isso aqui somando dá 7, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, situação 2, B mais 7 é igual, aí o lado de cada equação vai ser cenoura, isso aqui dá 1, né? C mais 1, peraí, C mais 1, mais. Isso aqui é uma fração mista. Como que a gente faz fração mista? A gente multiplica esse por esse, dá 32 e soma com o de cima, dá 33 e conserva o de baixo. Então, eles quiseram relembrar esse conceito aí de fração mista. Aí eu somei aqui, deu 33/4, beleza? Então, duas equações aí, uma da situação 1 e uma da situação 2. O que o problema pede é a razão entre C e B. Você vai resolver o sistema e vai dividir C por B, nesta ordem, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu descer aqui. Tá muito ruim essa formatação da tela que eu coloquei, mas enfim. Então, vamos lá. Na primeira equação que eu tinha escrito aqui com vocês, o que eu faço? Eu jogo todos esses números pra lá. Vai ficar B mais C igual a 14 menos 5, né? Menos 1/4. Aí, o que eu faço? Isso aqui dá 9, menos 1/4. O que a gente faz? Multiplica cruzado, não é? Ó, o de cima pelo de cima dá 36. Esse vezes esse dá 1. E 1 vezes 4, 4. Então, fica 35, porque subtraindo aqui, né? Quartos. B mais C é 35/4. Na situação 2, eu tinha falado dessa equação aqui com vocês há segundos atrás. Então, vamos mexer nela pra gente poder montar um sistema. Ó, primeira coisa, eu vou passar esse C pra cá subtraindo. Vai ficar menos C mais B é igual. Por que eu fiz isso, né? Porque daqui tá C mais B. Então, eu tô deixando as duas incógnitas de um lado só da equação. Eu vou passar esse 7 pra cá subtraindo, ó. Ele veio pra cá subtraindo. Aí vai ficar assim, ó. 33/4 mais 1, que era esse 1 aqui, menos 7. Mais 1 menos 7 é menos 6. Aqui eu tenho que multiplicar cruzado. Ó. 33 vezes 1, 33. 6 vezes 4, 24. E 1 vezes 4, 4. Resumindo aqui, eu tenho que menos C na setinha, tá vendo? Ó? Menos C mais B é igual a 33 menos 24 é 9. Então fica 9/4, ok? Aí eu vim pra cá, ó. Eu sou muito organizada, né? Vocês já perceberam. C mais B é igual a 35/4 e menos C mais B é igual a 9/4. Aqui já tá de grátis, não é? De grátis pra nós. Só somar pra cortar o C.
e fica que B mais B, lembrando que se eu falar que B mais C é uma coisa, eu posso trocar a ordem, falar que C mais B é a mesma coisa, né? A ordem da soma não altera o fator, o resultado. Então, olha só, somei que deu 2B, 35 quartos mais 9 quartos, você conserva o denominador 4 e fala que 35 mais 9 é 44. Aí eu simplifiquei 44 com 4 e deu 11, certo? E esse 11, esse 2 eu passar pra cá dividir. Quando eu fiz essa simplificação, eu ia até apagar, mas eu fiquei com preguiça, tá? Eu posso falar que é 11 meios ou 22 quartos. É tipo dessimplificar a fração. Multiplicando por 2 em cima e embaixo. Porque aqui eu sei que vai dar um 4 e aí vai ficar mais fácil fazer a conta. Então, ó, eu vou deixar ela ou 11 meios ou 22 quartos, que é uma fração equivalente. Aí, o que eu faço? Olha, se C mais B é igual a 35 quartos, eu quero saber o valor de C agora, eu passo o B pra cá subtraindo, concorda? Ó, dessa equação eu passei o B pra cá subtraindo para achar o valor de C. C é igual a 35 quartos menos 22 quartos. Subtraindo isso, vai dar 13 em cima, quartos. Aí, finalmente, achei os dois valores. Eu vou utilizar esse valor aqui, ao invés da fração simplificada, porque esse 4 vai acabar cancelando. Observe, ele quer a razão de C sobre B, não é? Então, eu vou falar que o C é 13 sobre 4 e o B é 22 sobre 4. Aí fica, conserva a primeira, multiplica o inverso da segunda, né? Então, o inverso de 22 quartos é 4 sobre 22 avos. Aí corta o de cima com o de baixo, fica 13 sobre 22, beleza? Então, essa daqui, letra D de dado. Tranquilo? Vou fazer a última desse vídeo aqui, que tá muito grande. Deixa eu só ver aqui onde tá a próxima. Espere. A 20, achei. Não é? 20. Considere θ. Ah, essa daqui foi tranquila. Eu fiz até um paranauê aqui pra vocês entenderem melhor. Considere θ e α dois ângulos adjacentes e complementares, quer dizer, um tá do lado do outro. Determine a expressão do valor do ângulo formado pelas bissetrizes do ângulo α e β. O que eu pensei? Você podia atribuir valores aqui pra ver, olha. Dois ângulos adjacentes complementares. Complementar é que soma 90, né? Lembra que a gente focou muito nesses nomes aí na sala. 30 e 60, por exemplo, poderia ser qualquer outro, poderia ser 20 e 70, qualquer um. Eu coloquei esses aqui só porque a gente trabalha muito com eles. Aí o 30 eu chamei de θ e o 60 eu chamei de α. Então, somando esses dois ângulos dá 90, porque eles são ângulos complementares. Então, qual que é o valor da bissetriz do ângulo de 90? Não tem que ser 45? Porque ela divide em dois ângulos de 45. Aí o que eu fiz? Eu falei assim, ó, 30 mais 60 sobre 2 é 45. Eu testei a resposta, certo? Ó, eu falei que esse é 30 e esse é 60. 30 mais 60, 90 dividido por 2, 45. A gente sabe que a bissetriz do ângulo reto, ela divide em dois ângulos iguais de 45. Então, a letra A já é de cara, né? A correta. A letra B, olha, θ mais α sobre 4. Θ mais α, olhando aqui, ó, é 30 mais 60, dá 90 sobre 4, dá 22,5. Tá errado, tem que dar 45 a resposta, certo? Letra C. θ, 90, desculpa, menos θ mais α. Então, ó, 90 menos o θ mais o α não é 90, vai dar 0. Então, 0 dividido por 2, 0. Não é 0 que a gente quer. E 90 menos θ mais α aqui de novo. Vai dar 90 menos 90, que é 0. Dividido por 4 é 0. Ou seja, a letra A é a correta, certo? Daqui a pouco eu volto fazendo o resto.